Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 11 de julho de 2022. E a nossa leitura de hoje, preste atenção, ela é diferente porque nós vamos falar aqui os versículos e pode ser confuso um pouco. É Mateus capítulo 10, do versículo 34 até o final do capítulo 10, que é versículo 42, e depois o capítulo 11, versículo 1. Então, Mateus capítulo 10, do 34 ao 42, depois capítulo 11, versículo 1. Tá bom? Mateus 10, 34 em diante, até o versículo 1 do capítulo 11. Peçamos a luz e a força do Espírito Santo para bem vivermos a palavra no dia de hoje. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha da sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra é muito radical, né? Parece ser um punhado de exigências aqui de Jesus aos seus discípulos, e essas exigências, elas são bastante pesadas, né? Até deixam alguns de nós com certo receio, com certo medo. E ele começa dizendo que não veio trazer paz à terra, mas sim a espada. Parece, nossa, que Jesus está bravo hoje, né? Mas veja bem, em outros evangelhos também Jesus diz que o joio e o trigo, eles precisam crescer juntos, e chega um momento onde tem que ser separado o joio do trigo. E quando fala isso, evidentemente, ele também está falando das posturas pessoais. Muitas vezes nós convivemos com pessoas que têm posturas não saudáveis, portanto são pessoas que podemos considerar como um joio, porque elas ainda não conhecem a palavra, não conhecem Jesus, e elas apenas semeiam o mal, o ódio, a divisão, as brigas. E Jesus precisa vir com esta espada para separar. Aqui ele fala que inclusive os próprios familiares podem ser esse joio. Sim, porque às vezes alguns de nossa casa ou dos nossos parentes não entendem a nossa missão, não entendem o que nós queremos ensinar aos outros, ou o quanto que nós estamos seguindo Jesus naquilo que fazemos, naquilo que queremos fazer. Então é necessário que nós saibamos pedir a proteção de Deus contra estes inimigos que podem ser da nossa casa, ou talvez nos dias de hoje muitos amigos acabam se tornando influenciadores também da nossa vida. E se esses amigos não são de Deus, cuidado, porque eles podem te levar para longe. Jesus ainda adverte dizendo: tome a cruz, procure conservar a vida de Deus e não a sua, porque se você conservar a sua, você vai perder. Portanto, perca a tua vida para ganhar a tua vida, né? Se alguém te receber porque você é justo, porque você é honesto, ou porque você é meu discípulo, joia, essas pessoas receberão suas recompensas. E evidentemente que serve para nós. Se nós acolhermos alguém
porque esta pessoa é justa, porque esta pessoa é uma missionária, porque esta pessoa é boa, nós receberemos também a recompensa. Façamos a nossa meditação no dia de hoje. Ser discípulo de Jesus implica num duplo movimento, né? Ser chamado e ser enviado. Hoje eu quero perceber se o meu chamado está me dando capacidade de ser alguém ativo na fé, ou se eu estou apenas inativo, deixando a vida me levar como um parasita, quem sabe espiritualmente falando, que apenas suga, mas que não evangeliza, que não é capaz de compartilhar um vídeo de evangelização, que não é capaz de interagir, apenas parasitando. Se você tem sido esse parasita, hoje peça ao Senhor a graça de que Ele te mostre como você pode ser um agente de evangelização, como você pode ser um discípulo missionário, como você pode ser um apóstolo nos dias de hoje. Que hoje você reflita se você acaso não anda muito parado na tua fé. E se você é muito parado na tua fé, evidentemente que você não vai ter visão espiritual. E quando você não tem visão espiritual, você não consegue perceber que em alguns momentos é necessário arriscar-se. Arriscar-se, ou seja, cortar certos laços, abrir mão de certas posturas, ser verdadeiramente um evangelizador audacioso, sabe? Porque aqui está dizendo que se nós não dermos água a alguém que nos pede de beber, talvez você não é um bom discípulo. Se você não recebe, se você não aceita o profeta, você não recebe suas recompensas, né? Então vamos arriscar a nossa vida buscando esta visão espiritual, para entendermos quando que temos que ouvir a voz dos amigos, da família, mas também quando que não temos que ouvir. Quando que nós temos que nos entregar mais, nos arriscar mais, acolher alguém ou não acolher alguém. E somente alguém com visão espiritual, verdadeiramente, ou seja, a visão espiritual vem de ouvir a palavra, a visão espiritual vem de adorar o Senhor, a visão espiritual vem da oração. Que esta vida de visão espiritual seja a nossa vida. E assim nós enxergaremos certinho se nós seremos pessoas trigo ou joio, se nós seremos do reino ou massacradores do reino. Façamos a nossa oração. No dia de hoje, coloque teu coração diante do Senhor e fale com Ele. E diga: Senhor Jesus, às vezes é muito difícil vencer os afetos humanos, quando eles vão se opondo tantas e tantas vezes ao desafio de te seguir, de te anunciar. Os laços familiares, os laços de amizade são às vezes tão fortes, e a vontade de comunicar a alegria àqueles que eu amo é tão grande, tão comprometedora, que muitas vezes me faz ficar na corda bamba. Me dê hoje, Senhor, a graça de romper com os afetos humanos que me impedem de evangelizar. O teu projeto é lindo e eu preciso, Senhor, distinguir entre os afetos que me fortalecem na missão e aqueles que me fazem perder a vida para sempre. Por isso hoje, Senhor, me dê esta visão espiritual que o teu evangelho sugere, que eu consiga perceber onde me chamas, para que me chamas e quando me chamas. Amém. E qual é o nosso propósito de hoje? Escreva aí: quero ter visão espiritual. É verdade, se nós tivermos uma visão espiritual, a gente vai entendendo como Deus quer que a gente haja. E é lógico que você vai ter visão espiritual se você se curvar diante da palavra de Deus. É pela palavra que a nossa visão espiritual cresce, porque é ouvindo o Senhor que nós vamos entender como amar, quando amar, quem amar, com quem romper, com quem ajudar, a quem, e assim por diante. E Jesus é a luz, a palavra é a luz. Quer ter visão espiritual, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje? Então,
Fale com Deus pela palavra todos os dias. E ajude mais pessoas a terem visão espiritual, então. Não seja uma pessoa inativa, não seja uma pessoa parasita. Agora vai e compartilha esta mensagem. Manda o link lá no WhatsApp das pessoas que você ama, dos grupos de família. E ainda escreva assim, gente, escutem este evangelho de hoje, esta reflexão. E assim mais pessoas poderão conhecer ou se entregar mais a Jesus. Se abastecer mais da palavra, né? E deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e a gente vai viver juntos este propósito. Aqui embaixo você pode escrever quero ter visão espiritual ou você pode escrever também aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração para o dia de hoje. Amém? Que desça sobre nós todos a força e a bênção do nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.